Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é sobre uma despedida. Finalmente, depois de 10 anos, Havaí 5.0 acabou. Foi o último episódio, na última semana, o episódio 22 da 10ª temporada. A gente vai dar uma analisada nesse episódio e ver o que foi bom, o que foi ruim e se há possibilidade de algum retorno algum dia. Para quem não sabe, teve um anúncio umas 2, 3 semanas atrás sobre o cancelamento da 11ª temporada, o que significaria o fim da série, que foi justamente o que ocorreu. Acabou que o episódio 22 se tornou o último da série. E não sei se vocês repararam, o próprio Lenkov já falou isso, que desde o final da 7ª temporada, que já estava decidido pelo Alex que ele iria sair da série, mas acabou que teve uma negociação lá entre aumento de uso de dublê, diminuição de cena de ação e tal. Não era nem questão de salário, era questão de saúde. E depois desse acordo, toda a cena de final de temporada de Havaí 5.0 ficou meio que parecendo, na verdade, cena de final de série. Todo o último episódio de Havaí 5.0 ficou parecendo final de série. E isso foi de propósito. O próprio Lenkov falou isso, que foi de propósito, porque a partir do momento que houve esse acordo, ele também saberia que a qualquer minuto o Alex ou o Scott poderiam simplesmente falar: olha, não quero mais, vamos acabar a série, ou então vocês continuam sem mim. Beleza? Beleza. Então, a partir desse momento, o final da 8ª, o final da 9ª e o final da 10ª ficaram aparecendo ao mesmo tempo. Final de série e final de temporada. Por quê? Se fosse para acabar, acabaria de um jeito mais ou menos amarradinho, que pelo menos daria uma justificativa aos fãs. E se fosse para ser final de temporada, também teria um ganchinho para uma próxima temporada, sabe? Então foi uma mescla dos dois. Se fosse para acabar, o pessoal ficaria satisfeito. Se fosse para uma próxima temporada, o pessoal ficaria satisfeito também. No caso da 10ª temporada, foi o final da série. Não faz 2 semanas que esse último episódio aconteceu. Foi o quê? Sexta-feira passada. Hoje é dia 6, segunda-feira, 543. Foi dia 3 de abril. Então, vai ter spoiler, tá? Este é um vídeo com spoiler. Então, se você não quer saber de spoiler de Havaí 5.0, para aqui, pausa, acaba e vai ver qualquer outro vídeo do Falando de Fix, tá? Mas esse aqui vai ter spoiler. Então, como vocês viram no episódio, como a gente viu no episódio 21, que eu nem falei aqui no canal, mas acabei assistindo antes de assistir o 22, reassistindo na verdade. O Steve ganhou uma herança da Doris. Um advogado ligou para ele falando: olha, aqui é o advogado da Doris McGarrett. E ele falou, o Steve já cortou, falou: olha, impossível, a minha mãe morreu tem alguns meses já. E aí o advogado falou: não, eu sei disso. Ela deixou um pertence para você, mas só podia ser entregue 4 meses após a morte dela. E aí no episódio 22... no episódio 21 ainda, minto. No final do episódio 21, esse advogado aparece e mostra pro Steve o que era. Era um código, que eles chamam lá de cipher, que seria mais ou menos cifra, tá? Mas é um código, na verdade. É um código código pictográfico, que ele teria que descobrir o que aquelas cenas, o que aquelas imagens significam e para onde levariam ele. Ao longo do episódio 21 foi mais um caso para ser resolvido, normal, fato de Havaí 5.0. E aí logo no final do episódio, ele conversando com o Danny Só um instantinho, gente, aqui tô vendo o programa sobre o corona, mas agora vamos conversar. Então, o Danny e o Steve conversando sobre esse documento que a Doris deixou para ele, com esse código que ele teria que decifrar, e o Steve falando que estava cansado de decifrar códigos e enigmas envolvendo a família dele e os mistérios da família dele.
sabe? E os inimigos do pai dele, da mãe dele, e que ele, na verdade, não tinha nada com isso. Que estavam, mais uma vez, a Doris, depois de morta, inclusive, sim, a Doris morreu, tá? Ela não sumiu, ela morreu no começo da 10ª temporada. Faz muitos meses isso, gente, então, né? E ele falou que estava cansado disso, que ele não sabia se iria resolver esse mistério, se ele poderia deixar pra lá, ou que faria em memória da mãe dele. O Danny falou, como sempre, ó, o que você decidir, eu tô aqui do teu lado, tá? E foi pegar uma cerveja, isso lá no episódio 21. Danny foi atacado dentro da casa do Steve. Tinha alguém lá querendo pegar essa cifra. Pegou um envelope vazio, porque a cifra estava com o Steve. Episódio 22. Esse último episódio, o Danny é sequestrado e mostra a cena do prelúdio do sequestro dele, né? Não mostra exatamente ele sendo sequestrado, mas de fato ele é. E quem sequestra ele é a viúva do Wolfett, tá? Nesse episódio tem várias participações especiais. Tem do ator que fez o pai do Steve, tem a participação do Mark Dacascos, que fez o Wolfett. Se você não sabe quem ele é o apresentador do Iron Chef América. Eu amo esse reality na versão original dele, que é japonesa. Eu amo e fico muito chateada disso não passar mais no Brasil, porque passava. Passava no Home and Health. Isso, passava no Home and Health, porque muito tempo depois foi surgir o TLC aqui no Brasil. E eu achava perfeito esse reality voltar no Food Network, mas não passa. Ele passa a versão americana no Food Network, mas, né? Enfim, a versão americana é o Mark Dacascos que apresenta. Ele deu uma pausa para justamente participar do último episódio de Havaí 5.0. E, enfim, o preço pela vida do Danny seria justamente a cifra, o código. Coisa que o Steve faz. Ele não tem... Não existe argumento. O Adam até tenta negociar com ele, tá? Olha, mas vai que essa cifra leva a resolução do caso que você está investigando há muitos anos já. Que na real é o caso sobre o pai dele, aquele caso de lá da primeira temporada, com o caso do Wolfett, se é ou não irmão do Steve. O Steve fala, olha, eu não vou resolver o mistério pela vida do Danny, eu não vou fazer isso. Você quer que eu troque o código, você quer que eu fique sem trocar o código pela vida do Danny, eu não vou fazer isso, porque a vida do Danny é mais importante do que qualquer coisa desse tipo pra mim. Ele entra em acordo com a viúva do Wolfett, que pega o código, só que o Steve muito espertamente já tinha enviado esse código para outra pessoa decifrar, que decifrou, outra pessoa decifrou, ele não sabia quem era, mas o 5.0 recebeu uma ajuda sim. Não foi o Jerry, tá, gente? O Jerry, o Jorge Garcia, ele saiu da série no primeiro episódio da 10ª temporada. Então não foi ele. A 5.0, inclusive, tem uma roupagem quase zero bala na 10ª temporada, sabe? É a junção do elenco da 8ª temporada com os novos da 10ª. E os únicos do elenco original que ficaram mesmo foram o Alex, que faz o Steve, e o Scott Caan, que faz o Danny. Eles foram os únicos que ficaram do elenco principal original, tá? Isso sem contar o ator que faz o Duke Nukella, aliás, que ele fez participação no Havaí 5.0 original. E agora ele fez parte também dessa nova roupagem do Havaí 5.0. Enfim, ele entrega a cifra para a viúva do Wolfett, ela dá o celular com a localização do Danny, só que ela fala pros capangas que estão lá guardando o Danny, fala, olha, estejam certos de que ele vai encontrar um corpo quando chegar aí, ou seja, mata o Danny. Não conseguiram, tá? O problema é que não conseguiram, porque o problema para eles, tá?
O Danny é muito ágil com invasão de cativeiro e com armas. Ele é muito ágil nisso. Então ele derrubou todos os capangas que estavam no cativeiro, porém ele foi baleado no peito. É meio que uma revisão do episódio 10 da 8ª temporada, né? Mas não teve aquele flash, aqueles delírios de lembrança e tal, o que poderia ser o futuro, nada disso teve. Enfim, tô falando muito enfim, né? Eu tô grudada nessa palavra, não sei porquê. Releva, gente. Ele levou o Steve, achou o Danny, levou o Danny pro hospital, o Danny sofreu uma cirurgia, lógico. Danny ficou internado num quarto individual. Não estava mais correndo risco de vida quando o Steve foi lá falar com ele, ainda estava muito grogue pela dor, pela anestesia e tal. Mas ele não estava mais correndo risco de vida. O Steve foi atrás da viúva do Wolfett, foi atrás de tudo que estava dando problema na vida dele, que era basicamente desde a primeira temporada. Meu neném tá dormindo, né? E conseguiu pegar a viúva do Wolfett logo depois dela ter arrombado o lugar que aquele código mostrava. Depois de decifrar o código, te levava a um lugar. E o Steve sabia que lugar que era o mausoléu da família McGarrett. E o lugar que estava mostrando era o mausoléu da Doris, só que ela era um mausoléu. Ih, meu Deus, era um mausoléu falso da Doris, quando ela fingiu a morte dela, lá quando o Steve era um adolescente, tá? Dentro havia muito dinheiro, havia uma herança. De fato, não era outro código, era uma herança mesmo. E a viúva do Wolfett ficou indignada, porque a Doris deixou tudo pro Steve, sendo que ela achava que o Wolfett também tinha direito a isso, sabe? Aí ela conta que a gente ficou assim, a gente desconfiava disso, desde a 4ª, 5ª temporada a gente já tava desconfiando disso, que o Wolfett é filho da Doris. Ele não é como o Steve disse no episódio, ele é um caso de caridade, a Doris cuidou dele porque ela ficou com pena, porque ela matou a mãe do Wolfett sem querer e tal. E a viúva do Wolfett fala, você realmente acha isso? Você realmente, no fundo do seu coração, você tem certeza que é isso? E aí mostra a cena do pai do Steve sendo sequestrado pelo Victor Hesse. E o Victor Hesse pegando o celular, ligando pro Wolfett. O Wolfett falando com o pai do Steve, falando, olha, vamos torcer para que o seu filho tenha o mesmo senso de proteção que você com relação a ele, que ele tenha esse senso com relação a você também, tá? Não era a minha intenção que isso acontecesse, mas eu preciso que isso aconteça. E aí o pai do Steve fala, o John McGarrett, ele fala, quem é que tá falando? E o Wolfett fala, aqui é o filho da Doris McGarrett. E tudo o que o John McGarrett fala por favor, não conte ao meu filho. Não conte, não estrague a imagem da mãe dele para ele. E aí fica entendido, fica bastante claro que o Wolfett realmente é filho da Doris. Não é um caso de caridade. Ela não estava cuidando dele porque ela matou a mãe dele sem querer. Não, ela era de fato a mãe do Wolfett. Então, o Wolfett e o Steve McGarrett são meio irmãos. Irmãos por parte de mãe. Isso meio que deu um clique no Steve, sabe? Deu um estalo de, eu não aguento mais tanta coisa na minha família, tanta coisa envolvendo a mim sem eu ter culpa. Eu tenho zero culpa nisso. E eles estão me envolvendo nisso, não aguento mais. Ele conseguiu prender a viúva do Wolfett. Ele conseguiu pegar a herança. E aí, no final do episódio, ele tá conversando com o Danny. E ele fala, eu preciso resolver isso na minha vida, porque eu não aguento mais ser envolvido em tanta coisa que a culpa não é minha, sabe? Eu sou um SEAL. SEAL é fuzileiro naval lá, tá? Eu sou um SEAL. Eu sei que
tem coisas que vão acontecer que eu tô alheio a isso, mas eu tenho que resolver, só que foram muitas coisas em muito pouco tempo. E o estopim pra mim foi quase perder você. Eu não aguentaria perder você. Então eu preciso resolver essa situação na minha vida. Eu preciso encontrar uma coisa que eu tô querendo há muito tempo. E aí o Danny pergunta, tá, mas o que você tá querendo que você não tá conseguindo encontrar? E o Steve fala, paz. E é de fato, o Steve, desde a primeira temporada, ele não teve um momento de paz, de descanso. Não teve, foi porrada atrás de porrada, porrada atrás de porrada, porrada atrás de porrada. Resolve o mistério da mãe dele, resolve o mistério do pai dele, resolve, sabe, a primeira governadora estava envolvida nisso tudo. E aí descobre, o Olfete é irmão dele, o Olfete não é irmão dele, agora o Olfete é irmão dele. E aí teve problema com relação ao Danny também, ajudando o Danny. Com problema com o Lu, ajudando o Lu. E aí perdeu o Shin, perdeu a Kono, que eles foram embora. Quase perdeu o Danny em 2 anos. Foram duas vezes que ele quase perdeu o Danny. Ele quase perdeu a sobrinha de coração dele, que é a Grace, na 9ª temporada. Ela quase morreu. E ele não, sabe, não tava mais aguentando. Foi o gatilho para síndrome de estresse pós-traumático dele. E aí ele resolveu ir embora e ele falou pro Danny, olha, isso não é um adeus para sempre. Eu só preciso resolver a minha situação. Eu só não sei quanto tempo isso vai levar, mas eu preciso resolver a minha situação. E o Danny fala, não, você tá certo, você tem que ir mesmo, mas isso não vai me fazer sentir menos saudade de você. Ai, nesse momento eu fiquei, eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar, não chora, não chora. E aí ele sai, fala mahalo por tudo, sai, e aí ele para. No que ele para, o Danny fala, vai logo antes que eu vire e veja você. É meio que vai logo antes que eu te impeça de ir embora, sabe? E aí o Steve vai. Ficou subentendido que ele deixou a casa pro Danny, tá? Não ficou explícito, mas ficou subentendido. A casa dos McGarrett, a casa que é dele, foi do pai dele e tal. Ficou meio que nas entrelinhas que ele deixou pro Danny, saca? Mas a parte que me fez chorar foi quando ele foi se despedir do cachorro. Aí, mano, não dá não. Não envolve cachorro na treta comigo não, cara. Porque eu só parei de chorar assistindo Marley e eu ano passado. Antes disso, toda vez que passava Marley e eu era, vou chorar, tô chorando, tô morrendo de tanto chorar. Sempre ao seu lado eu só assisti uma vez, eu não consigo mais assistir, porque é sempre uma cascata de lágrimas, tá? Enfim, ele se despede do cachorro, tá lá eu chorando, eu já tinha chorado assistindo Viva no mesmo dia, a vida é uma festa, então só juntou uma coisa com a outra. Os outros integrantes da Força Tarefa foram lá na casa dele, se despedir dele. Ele falou aloha, né? E o nome do episódio, inclusive, é esse, aloha. Aloha pode ser oi, como pode ser adeus. No caso, como era o último episódio, obviamente foi adeus, tá? Enquanto ele estava arrumando as coisas no avião para ir embora, alguém pergunta, esse lugar tá vago? Pro lugar dele. Eu reconheci a voz na hora. Falei, ai, tá de sacanagem! É a Catherine. A Catherine foi quem ajudou a Força Tarefa como persona anônima a decifrar o código que levava à tumba falsa da Doris McGarrett. Ela decidiu sair da CIA, caso vocês não se lembrem, lá na 6ª temporada, ela decidiu se juntar à CIA, abandonou o Steve, foi embora. E aí ela foi fazendo participações esporádicas, fez na 8ª, fez na 9ª, e agora ela apareceu para despedida final. Então, ela acabou indo embora com o Steve, ambos para descobrir o que encontrar nessa jornada. E acabou a série. A série acabou aí, tá? Eu tenho raiva do Peter Lenkov porque ele faz um quase fanservice sempre. O que a maioria dos fãs de Havaí 5.0 do novo
Você consegue ver pelo volume de fanfic sobre isso. São milhares, não são dezenas, não são centenas, são milhares de fanfics sobre isso. A gente esperava que o Steve e o Danny ficassem juntos. Sim, desculpa, a gente esperava. Se você não gosta de casal LGBT, eu só lamento por você, mas era isso que a gente estava esperando, tá? Isso ficou meio subentendido em vários momentos da série inteira. Da série inteira isso ficou subentendido. Mas ele não deixou rolar. Ele simplesmente não deixou rolar. Sabe? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Tio Ovo. Foi quase... Vou tirar. Não vou dar esse gostinho pros fãs. E isso me dá muita raiva, porque toda série que o Lenkov põe a mão, ele não bota essa temática. Ou ele bota muito discretamente. Ou ele bota de forma jocosa, sabe? Ele nunca bota de forma séria. E isso fica meio... Sei lá... Talvez ele seja homofóbico. E isso tá muito errado, cara. Você trabalha no showbiz, você tem... Sabe? O seu público é diverso. O seu público não é branco, hétero, cis. O seu público é muito diverso. E se você não aprendeu isso com a saída do Daniel Day-Kim e da Grace Peck, você não vai aprender nunca mais sobre isso. Eu não gostei do Steve ter terminado com a Catherine. Durante 5, 6 temporadas ela foi o verdadeiro amor da vida dele. Mas ele superou perfeitamente. Sabe, ele não teve mais problema com isso. E aí teve que voltar a essa temática que já estava concluída, já estava resolvida, já estava esquecida, já eram águas passadas, e voltou com isso só pra ter, sabe, só porque era o último episódio. E não teve uma resolução pro Danny. Ele ficou com a Rachel? Ele não ficou com a Rachel? Ele ficou com alguma outra namorada? Sabe, na 10ª temporada, inclusive, tem um episódio que ele acaba ficando com uma menina e no mesmo dia que ele ficou com ela, ela morreu, porque eles sofreram um acidente. Ele tentou salvar a vida dela de todo jeito, mas infelizmente não conseguiu. Assistam o episódio, tá? Porque é um episódio bem complicado. É Danny Central e é bem anguish. Então, o importante é assistir, tá? Porque é muito complicado mesmo. Foi um final bom? Foi. Foi um final maravilhoso? Não. Foi um final que fez jus às 4 primeiras temporadas, que foram as melhores de Havaí 5-0? Sim, foi. Foi um final que podia ter mais Wamp? Foi. Porque só pela sinopse a gente já ficou, fanfics, várias fanfics. E não rolou nem metade do que a gente queria. Nós fãs de Havaí 5-0, tá? Se você acha diferente, comenta aqui embaixo. Deixa o seu comment, cara, se você já assistiu. Mas sim, fez jus à série. Foi um episódio dinâmico, foi um episódio agitado, foi um episódio que teve bastante ação, teve um mistériozinho pra ser resolvido, teve uma resolução de caso, teve tudo o que a Havaí 5-0 tem nas últimas 10 temporadas. Não foi igual Criminal Minds, sabe? Que é uma série dinâmica, e aí chega no último episódio, parece que as coisas foram feitas às pressas, não muito bem explicadas, e com uma saída que a gente tava esperando, tinha certeza que era uma pessoa e na verdade acabou sendo outra. E sem uma explicação, sabe, que a gente ficasse satisfeito. Não teve. Foi sair, acabou, já era. Beijo, me liga. E não, o final de Havaí 5-0 foi bem melhor, tá? Comparando com outros finais bem lixosos, nossa, se tivesse uma categoria Oscar de final de série, Havaí 5-0 ganharia perto de Game of Thrones. Eu sempre vou comparar finais lixosos com o final de Game of Thrones, que é o pior final de série da história das séries. É muito ruim mesmo, tá? A gente vai sentir muita falta de Havaí 5-0 e eu espero, EXN, olha só, eu espero que quando estrear a 10ª temporada, que se for pelo que eu tô pensando, pelo que eu tô imaginando, vai ser lá pra julho, agosto, que vai estrear isso no Brasil. Eu espero muito, real, oficial, que vocês façam exatamente o que vocês fizeram com o Criminal Minds, tá? Fazer maratona de todas as temporadas até chegar ao último episódio.
Se vocês não fizerem isso com a Havaí 5-0, na moral, vocês têm uma certa implicância com a série, falo mesmo, tá? É isso aí. Mais uma série pra gente ficar órfão, mas tô assistindo outras aí pra essa orfandade ficar de lado, beleza? Deixa seu comentário aqui embaixo. Deixa o seu like e também se inscreve se você tiver Twitter. A gente também tem, que é @falando difícil, beleza? Beijo. Mahalo.